Olha, com certeza todo mundo aqui já ouviu falar em pressão 12/8, né? É uma daquelas medições super comuns na medicina, mas o que será que esses números realmente significam? Hoje a gente vai desvendar a história fascinante que eles contam sobre o ritmo e a força que mantém a gente com vida. A famosa 12/8. Mas o que é que esses números 120/80 realmente querem dizer? Essa é a grande pergunta que vamos responder. Eles revelam uma história incrível de força, ritmo e, olha só, de elasticidade acontecendo a cada segundo dentro do nosso corpo. Para começar, vamos direto ao ponto, decifrar esse código. A pressão arterial é sempre expressa com dois números, e eles representam os dois momentos cruciais do ciclo do nosso coração, a pressão sistólica e a diastólica. A explicação, na verdade, é bem mais simples do que parece. A pressão sistólica, que é o número maior, o de cima, é o pico de pressão. É quando o coração se contrai para bombear o sangue. E a diastólica, o número menor, é a pressão mínima, que acontece quando o coração relaxa para se encher de sangue de novo. É isso, um ciclo constante de contração e relaxamento. E de onde vem essa pressão toda? Bem, do motor que impulsiona todo o sistema circulatório, o coração. Vamos entender como esse impulso rítmico gera os números que a gente mede. Vamos pensar na sístole como o momento de força máxima. É quando os ventrículos do coração se contraem e ejetam sangue com um impulso superpoderoso para as artérias. Esse verdadeiro jato de sangue cria a onda de pressão mais alta do ciclo, a pressão sistólica. E claro, depois da contração vem o relaxamento, a diástole. O coração dá uma pausa, descansa, para se encher de sangue para o próximo impulso. A gente poderia até pensar que a pressão cairia a zero nesse momento, né? Mas isso não acontece. E a razão para isso nos leva ao nosso próximo protagonista. As artérias não são só tubos passivos, de jeito nenhum. Elas são participantes superativas, as verdadeiras heroínas silenciosas que garantem um fluxo de sangue contínuo. A capacidade delas de, digamos, dançar no ritmo do coração é o que torna tudo isso possível. Esse talento tem um nome: complacência arterial. É a capacidade incrível das artérias de se expandirem, de se esticarem, para absorver aquele monte de sangue durante a sístole. E depois, na diástole, elas voltam ao tamanho normal. Elas funcionam como um amortecedor elástico, sabe? Armazenam energia e depois liberam para manter o sangue fluindo sem parar. Para a gente entender a importância disso, vamos imaginar um cenário um pouco extremo. E se as artérias fossem em tubos rígidos, tipo canos de metal, sem nenhuma elasticidade? O que aconteceria com a pressão que o coração precisaria fazer para mover o sangue? E esse slide aqui revela um número, olha, impressionante. Sem a elasticidade das artérias, o coração precisaria exercer uma pressão esmagadora de 778 milímetros de mercúrio. Isso é mais de 6 vezes a pressão normal. Ou seja, essa flexibilidade literalmente salva o coração de um trabalho impossível. Tá, então como é que o corpo regula essa pressão de forma tão precisa? A fisiologia por trás disso tudo pode ser resumida em dois controles principais. É uma física até que bem simples que governa o sistema inteiro. A fórmula central é essa aqui. Pressão é igual ao débito multiplicado pela resistência. Basicamente, tudo na regulação da pressão arterial se resume a gerenciar um ou os dois lados dessa equação. Vamos detalhar um pouquinho. O débito cardíaco é o volume total de sangue que o coração bombeia por minuto. Pensa no volume de água saindo de uma torneira. Já a resistência periférica é o quão estreitos ou largos estão os vasos sanguíneos. É como apertar ou soltar a ponta de uma mangueira. A pressão, então, é o resultado do equilíbrio constante entre esses dois fatores. Agora que a gente já entendeu a força interna, como é que transformamos isso em um número que podemos ler no aparelho? Como é que a gente escuta essa pressão? O processo é super engenhoso. Aquele manguito, sabe aquela abraçadeira, infla para comprimir a artéria e parar o fluxo de sangue por um instante. Conforme ele vai esvaziando bem devagar, o sangue começa a passar de novo de forma turbulenta. E isso cria uns sonzinhos, conhecidos como sons de Korotov. O primeiro som que se ouve marca a pressão sistólica, e quando o som desaparece de vez e o fluxo volta ao normal, aí temos a pressão diastólica. Mas essa técnica não surgiu do nada, não. Foi uma longa jornada de descobertas.
Começou lá com o Fombache, em 1880, foi aprimorada por Riva Roche, com a abraçadeira inflável em 1896, e o pulo do gato veio em 1905, quando o médico russo Korotov descobriu os sons que permitiram pela primeira vez medir com precisão a pressão diastólica. Medir a pressão é fundamental porque o equilíbrio desse sistema todo é essencial para a nossa saúde. Quando a pressão sai da faixa ideal e fica assim de forma consistente, isso vira um sinal de alerta muito importante. Os dois principais desequilíbrios são a hipertensão, que é a pressão arterial sempre alta, e a hipotensão, que é a pressão anormalmente baixa. A hipertensão, em especial, é perigosa porque é um fator de risco silencioso para condições bem graves, como derrame, doenças cardíacas e insuficiência renal. E como saber em que categoria uma pessoa se encaixa? Bem, este é o guia usado como referência. Uma pressão abaixo de 120/80 é o ideal. Entre esses valores e 139/89, já acende um sinal de alerta, é a chamada pré-hipertensão. E valores que ficam consistentemente acima de 140/90 já definem a hipertensão. Conhecer esses números é o primeiro passo para o controle. No fim das contas, o ponto central é este. A pressão arterial não é só um número. É uma história dinâmica sobre a sincronia perfeita entre o coração e as artérias. Um reflexo do nosso equilíbrio interno. A pergunta que fica é: que história esses números contam sobre cada um de nós?